Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Meditação extra da consagração a Maria na divina vontade. Neste último dia de meditação extra, nós vamos falar sobre o testamento que Jesus nos deixou na cruz. Eu vou ler um trecho do livro Mística Cidade de Deus, da Maria de Ágreda, terceiro tomo, sexto livro, capítulo 22. Testamento que nosso Salvador fez na cruz, orando a seu eterno Pai. Jesus agradece ao Pai. Arvorado madeiro da Santa Cruz no Monte Calvário, o Verbo manado nela crucificado, antes de proferir as 7 palavras, assim falou interiormente ao eterno Pai. Meu Pai, Deus eterno, da árvore de minha cruz, eu te confesso e enalteço, louvando-te com o sacrifício de minhas dores, paixão e morte. Porque pela união hipostática da natureza divina elevaste minha humanidade à suprema dignidade de ser Cristo, Deus homem, ungido com tua mesma divindade. Glorifico-te pela plenitude de todos os dons de graça e glória que desde o instante de minha encarnação comunicaste à minha humanidade. Desde aquele momento, deste-me para sempre pleno e universal domínio de todas as criaturas, na ordem da graça e da natureza. Fizeste-me Senhor dos céus e dos elementos, do sol, da lua e estrelas, do fogo, do mar, da terra e dos mares, e de quantas criaturas animadas ou inanimadas neles existem. Entregaste-me à disposição dos tempos, dos dias e das noites, dando-me senhorio e poder universal à minha livre vontade. Fizeste-me cabeça, rei e senhor dos anjos e homens, para os governar, premiando aos bons e castigando os maus. Para tudo me deste o poder e as chaves do abismo, desde o supremo céu até o profundo das cavernas infernais. Puseste em minhas mãos a justificação eterna dos homens, seus impérios e reinos e principados, os grandes e pequenos, os pobres e os ricos. De todos os que são capazes de tua graça e glória, me fizeste justificador, redentor e glorificador universal de todo o gênero humano. Senhor da morte e da vida de todos os nascidos, da Santa Igreja e seus tesouros, das Escrituras, mistérios e sacramentos, auxílios, lei e dons da graça. Tudo puseste em minhas mãos, ó Pai, e subordinaste a minha vontade e disposição. Por isto eu te louvo e te exalto, te confesso e glorifico. Jesus operou e ofereceu a salvação para todos. Agora, Senhor e Pai eterno, volto deste mundo à sua destra por meio de minha morte na cruz. Por ela e por minha paixão, deixo cumprida a redenção humana que me encomendaste. Quero, meu Deus, que a mesma cruz seja o tribunal de nossa justiça e misericórdia. Nela cravado, quero julgar aqueles por quem dou a vida, justificando minha causa. Quero dispor dos tesouros de minha vinda ao mundo, de minha paixão e morte, para que desde já fique estabelecida a recompensa para cada um dos justos e dos réprobos, conforme as obras de cada qual, conforme houverem me amado ou odiado. A todos os mortais procurei e chamei a minha amizade e graça. Desde o instante que me assumi a natureza humana, sem cessar trabalhei por eles. Sofri trabalhos, fadigas, afrontas, ignomínias, opróbrios, açoites, coroa de espinhos, e estou padecendo morte acerbíssima de cruz. Roguei por todos a tua imensa piedade. Passei vigílias em oração, jejuei e caminhei ensinando-lhes a estrada da salvação. Quanto depende de mim e de minha vontade, para todos a quero, como para todos a mereci.
sem excetuar ninguém. Para todos e para sempre, promulguei a lei da graça e fundei a igreja onde serão salvos. Então ninguém pode alegar que não foi salvo porque Deus não fez nada por ele. Deus fez tudo na redenção. Tudo o que era necessário para salvar todos os seres humanos. Quem não se salva é porque escolheu de livre vontade não se salvar. Escolheu o mal. Maria, primeira e universal herdeira de Cristo. Por nossa previsão e ciência conhecemos Deus e Pai meu, que por malícia e rebeldia nem todos os homens querem a salvação eterna. Então ele conseguiu tudo, mas por malícia e rebeldia muitos não querem a salvação. Não aceitam valer-se de nossa misericórdia e do caminho que eu lhes abri com minha vida, obras e morte. Desejam seguir seus pecados até a perdição. Muitos olham o caminho que Jesus abriu e correm. Porque é o caminho da cruz. Ele abriu o caminho da cruz. Sois justo, Senhor e Pai meu, e retíssimos são os teus juízos. É justo que, tendo-me feito juiz dos vivos e dos mortos, dos bons e dos maus, dê aos justos o prêmio de me terem seguido e servido, e aos pecadores o castigo de sua perversa obstinação. Tenham aqueles parte comigo e nos meus bens, enquanto os outros sejam privados de minha herança que não quiseram aceitar. Agora, portanto, meu eterno Pai, em teu nome e meu, exaltando-te, disponho minha última vontade, que é conforme a tua eterna e divina. Quero que, em primeiro lugar, esteja minha Mãe Puríssima, que me deu o ser humano. Constitua por única e universal herdeira de todos os meus bens de natureza, graça e glória, para que deles seja senhora, com pleno domínio sobre todos. Jesus confirma nesse livro o que o São Luís fala sobre a consagração, que Jesus depositou em Nossa Senhora todos os bens, os bens de natureza, graça e glória, para que deles ela seja a senhora e rainha de tudo. Os bens da graça, que pessoalmente, como pura criatura, ela puder receber, todos lhe concedo efetivamente, e os da glória lhe prometo para seu tempo. Quero que os anjos e os homens sejam seus, que sobre eles tenha inteiro domínio e senhorio, que todos lhe obedeçam e sirvam, e os demônios a temam e lhe estejam sujeitos. Então é ordem de Jesus, é testamento dele, que nós sejamos de Maria. Então essa consagração do São Luís nada mais é do que fazer a vontade de Deus. É nos entregar a Nossa Senhora como filhos obedientes, amá-la, servi-la, recorrer a ela para fazer o que Jesus quer, porque ele já tinha falado isso na cruz. Foi esse o testamento que ele deixou. Ela quero que os homens sejam seus, que sobre eles tenha inteiro domínio e senhorio, e que todos lhe obedeçam e sirvam. Então, fazer essa consagração nada mais é que fazer a vontade de Deus. O mesmo façam todas as criaturas irracionais. Os céus, astros, plantas e os elementos com todas as criaturas animadas que contém. Todas as aves, peixes e animais. De tudo a faço, Senhora, para que todos a bendigam e glorifiquem comigo. Então, Jesus fala que ele bendiz e glorifica a sua mãe. E nós, junto com ele e com toda a criação, nos unimos a essa glória que ele dá para a mãe dele. Quero também que ela seja depositária e dispensadora de todos os bens encerrados nos céus e na terra. Esse trecho aqui é muito importante, porque ele confirma tudo o que São Luís fala. Que ela, sendo depositária de todos os bens encerrados no céu e na terra, é a ela que devemos recorrer quando queremos alcançar uma graça.
Se queremos a santidade, é a Nossa Senhora que temos que recorrer. É uma graça. Se queremos não pecar mais, ter a graça de não pecar, é a ela que devemos recorrer. A nossa vida espiritual deve estar na mão dela, ela deve ser sempre, sempre presente em nossa vida. Toda a nossa vida, todos os nossos atos entregar para ela. O que ela ordenar e dispuser na igreja com os homens, meus filhos, será confirmado no céu pelas 3 pessoas divinas. Tudo o que ela ordenar e dispuser na igreja com os homens, será confirmado no céu pela Santíssima Trindade. Tudo que ela, por exemplo, o livro do Tratado da Virgem Maria é inspiração dela, com certeza absoluta. Então, tudo que ela dispôs lá naquele livro, junto com São Luís, Maria, Grignion de Montfort, essa consagração, a forma de fazer, como fazer, foi tudo combinado com ela. Ela inspirou ele a fazer assim. E tudo é confirmado no céu pela Santíssima Trindade. Tudo quanto ela pedir para os mortais, agora e sempre, concederemos. A sua vontade e disposição. Tudo o que ela pedir para Jesus, ele faz. Então é muito importante ouvir isso, porque essa é a essência da consagração. É fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria, para Maria. Ela é a depositária e dispensadora de todos os bens. Herança dos anjos e demônios. Eu vou pular essa parte, vou ler a herança da natureza humana, que é o que nos interessa. Da natureza humana, com a plenitude de minha vontade, escolho, chamo e reservo todos os justos e predestinados que por minha graça e imitação hão de ser salvos, cumprindo minha vontade e obedecendo a minha lei. Então ele escolhe, chama e reserva os justos que pela graça dele e pela imitação dele. Então, quem é escolhido? Os escolhidos, reservados, os justos e predestinados, são os que, pela graça de Deus e pela imitação da vida dele, da vida de Jesus, são salvos. Então, é o que a Aline fala, que o livro da vida é a imitação da vida de Cristo. E ele está falando aqui, então, assim, para ter seu nome escrito no livro da vida, a salvação depende da imitação da vida de Cristo. E cumprir a sua vontade, obedecer a sua lei. A estes, em primeiro lugar, depois de minha Mãe Puríssima, nomeio herdeiros de todas as minhas promessas e mistérios, bênçãos e tesouros encerrados em meus sacramentos e escrituras, de minha humildade e mansidão de coração, virtudes da fé, esperança e caridade, prudência, justiça, fortaleza e temperança, de meus divinos dons e favores, de minha cruz, trabalhos, opróbrios, desprezos, pobreza e despojamento. Então ele deixa a mãe dele como em primeiro lugar e nós como herdeiros de todo o mistério da vida de Jesus. Somos herdeiros, os escolhidos. Todas as bênçãos, todos os tesouros encerrados nos sacramentos. As virtudes teologais, fé, esperança, caridade, as outras virtudes. A cruz, os trabalhos, os desprezos, a pobreza, o despojamento. Aí a gente pensa, nossa, mas Jesus deixou uma coisa ruim pra gente então? Como assim, pai? O Senhor deixou a cruz pra gente, o sofrimento? Isso é ruim, eu não quero essa herança não. É isso que muitos pensam. Só porque a gente pensa de cabeça para baixo. E aí é onde muitos caem. Porque rejeitam essa herança de Jesus, não querem seguir o caminho que ele seguiu. Olha aqui, lê aqui. Opróbrio, desprezo, pobreza. Não, eu não quero isso não. Eu quero riqueza, eu quero
ficar de boa assistindo televisão, eu quero ficar tranquila aqui, não quero esse caminho da cruz, não. Mas aí Jesus vai falar aqui na frente, a herança dos réprobos é os prazeres temporais. E aí, então, se a gente quer, Deus nos deu a inteligência. Ele nos deu o livre-arbítrio, mas ele nos deu a inteligência para escolher. Ele vai te mostrar, ó, tem aqui o caminho da cruz, que você vai ser feliz sofrendo, você vai estar alegre sofrendo, você às vezes nem vai perceber que está sofrendo. Por exemplo, o maior sacrifício que Jesus fala que uma alma pode fazer é sacrificar a própria vontade. É o maior sacrifício. Ele fala isso no livro do céu. Só que aí a alma começa a viver assim, na divina vontade. Sacrifica a vontade humana para viver a vontade de Deus. Não parece ser um sacrifício. É tanta felicidade que Deus coloca nessa alma. É tanta alegria, é tanto amor, é tanta graça que a gente fica mergulhado nessa graça, nesse amor, nessa alegria, que o sacrifício a gente nem percebe às vezes. Às vezes a gente nem percebe. Esta seja sua parte e herança na vida presente e mortal, para que eles, ao escolhê-la, o façam com alegria. Esta seja sua parte e herança na vida presente e mortal, para que eles, ao escolhê-la, o façam com alegria, constitua penhor de minha amizade, pois eu a escolhi para mim. Então, para que essa alma escolhida, né, faça com alegria, ele constitui essa alma o penhor da amizade dele, pois eu a escolhi para mim. Então, essa alma que aceita esse caminho da cruz, que aceita essa herança, é amiga íntima, está vivendo unida com Jesus. Aí ele oferece para essa alma proteção e defesa, inspirações santas, favores e auxílios de meu poder, meus dons e justificação, segundo a disposição e amor de cada um. Serei para eles um pai, irmão, amigo, e eles serão meus filhos, meus escolhidos e amados. Gente, não tem nada melhor do que isso, não. Não existe nada melhor que isso. Escolher esse caminho, receber essa herança. Imagina um pai que vai morrer, é o que aconteceu com o nosso pai. Ele está na cruz, ele vai morrer naquela hora. E aí ele vai deixar o testamento. Imagina um pai aqui da terra, um soberano Senhor, muito rico aqui na terra. E antes de morrer ele vai fazer o testamento para os filhos. E ele faz um testamento assim, incrível, muita coisa boa, com muita riqueza. E aí os filhos não aceitam, não querem o testamento, não querem as riquezas do pai. Não, eu não quero essa riqueza, não. Isso é loucura, gente. Isso é insanidade. Porque a gente entende de cabeça para baixo, a gente acha que a gente só lê lá no testamento de Jesus. Só pobreza, desprezo, humilhação. Aí essas palavras ficam na nossa mente e a gente esquece do resto. Ele está falando aqui. Eu darei proteção e defesa, minhas inspirações santas, favores e auxílios de meu poder, meus dons e justificação, segundo a disposição de amor e amor de cada um. Serei um pai, um irmão, um amigo. Vocês estão entendendo? Só que a gente tem que pensar o seguinte, quem está falando isso? Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Ele é Deus. E ele está falando que você vai receber como herança pobreza, mortificação, cruz. Mas ele é Deus. E ele vai te auxiliar em tudo. Ele vai ser o seu amigo, seu mestre, seu pai. Então, tudo que você precisar para seguir este caminho, ele vai seguir junto com você. Ele nunca vai te abandonar, nunca. Ele vai te dar força para suportar no momento da tribulação. Ele vai te dar as armas para lutar na tentação. Ele vai te consolar quando você precisar de consolo.
Ele vai te dar alegria. Mesmo em meio às maiores tempestades, você vai estar alegre, feliz. Paz constante, porque Deus é o Espírito da paz. E quem está com Ele não perde a paz, por mais que esteja passando por grandes dificuldades. E Ele vai te moldando, vai te ensinando a carregar essa cruz, vai te auxiliando, te treinando. Aí Ele fala, de acordo com o amor e disposição de cada um. Então tem almas que vão chegar à perfeição, porque vão querer dar o sangue para viver esse caminho da cruz. Não se importa com nada. Não se apega com nada aqui da terra. Nada. Nem ao seu corpo. Serei para eles pai, irmão, amigo, e eles serão meus filhos, meus escolhidos e amados. Ser amado por Deus é tudo. A alma não precisa de mais nada quando tem o amor de Deus. Esse amor sustenta a alma. Sustenta em todas as situações. Quero que participem de minha santa igreja e sacramentos, e deles recebam quanto se dispuserem a receber, que possam recuperar a graça e bem se a perderem, voltar à minha amizade, renovados e amplamente lavados pelo meu sangue. É o que acontece quando a gente confessa. Às vezes a gente está em estado de graça, na situação que a gente está em estado de graça, confessou, comungou, e por um descuido, não vigiou os pensamentos, as tentações vieram, eu caí na tentação. Você volta, confessa, lava-se no sangue de Jesus de novo, e Ele está te esperando de braços abertos, sem rancor, sem mágoa. Ele não vai te culpar, Ele não vai ficar lembrando do que aconteceu, porque aqui na terra, quando a gente magoa uma pessoa, quando a gente magoa, por exemplo, vamos pensar aqui eu, mulher. Eu, vou falar de mim. Se meu marido faz alguma coisa comigo, a gente tem a mania de ficar jogando na cara da pessoa. Eu perdoei, mas eu não esqueço. A gente aqui na Terra é assim. O amor humano, esse apego, esse amor próprio nos faz ser desse jeito. Eu perdoei, mas eu não esqueço. Aí de vez em quando eu jogo na cara da pessoa aquela ofensa que ela me fez. Com Deus não é assim. Se você se arrepender, for lá na confissão, Ele vai te lavar com o sangue dele, Ele vai te abraçar, te beijar, te receber de braços abertos, e nele não vai ter nenhuma mágoa. Você fica se sentindo culpado, porque você olha para aquele amor tão grande, você olha aquele Deus tão maravilhoso, que não tem nada mais contra você. Mas você, por ter ofendido esse Deus tão amoroso, você fica se sentindo culpado, mas não é isso que Ele quer. Você tem que acreditar na misericórdia dele, no amor dele. Ele perdoa e esquece. E você também deve esquecer. Que todos se valham da intercessão de minha mãe e de meus santos, e que ela os reconheça por filhos e os ampare como teus. Que meus anjos o guiem, defendam, protejam e os levem nas mãos, para que não tropecem. Mas se caírem, ajudem-nos a se levantar. Então, assim, Jesus nos dá esse caminho da cruz, do sofrimento. Ele oferece a mão dele como um amigo, como um pai, como um mestre. O coração dele para a gente se esconder. O amor dele, tudo. Tudo que você precisa. E ele ainda oferece a intercessão da mãe dele. Ela é mãe, ela vai cuidar como filhinhos, como a gente leu na meditação da maternidade de Maria. É uma mãe que cuida muito bem do filho. Ela nos ama com o mesmo amor que ela ama Jesus. Então nós temos o caminho da cruz, né? Mas nós temos as virtudes, os dons, o poder de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, o consolo de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os sacramentos. Tem tanta coisa que é burrice a gente pensar, não, mas eu não aguento um sofrimento, eu não aguento, não. Eu não quero saber de sofrimento.
Independente de você querer ou não, o sofrimento vem de todo jeito. Porque o sofrimento é consequência do pecado. Então não adianta você falar para Deus, eu não quero a cruz, eu não quero o sofrimento. Ele vai falar, então tá, você tá livre de sofrer, você não vai sofrer nada aqui nessa terra. Não é assim. O sofrimento é para todos. O sofrimento é consequência do pecado. Se a gente pecou, tem sofrimento. O que Jesus está o que Jesus deixou para nós como herança é aceitar tudo o que acontece com a gente, todos os sofrimentos, todas as dificuldades, todas as humilhações, a gente aceitar com amor, como ele fez na cruz. Deitar sobre ela. Não correr da cruz. Não correr do sofrimento. É deixar sofrer por amor a ele. Para reparar todo o meu pecado e o pecado do mundo inteiro. É subir na cruz com ele, sofrer com ele pela redenção de todos, pela salvação de todos. Então você tem tudo isso, ainda tem Nossa Senhora. Se você se entregar para ela como escravo de amor, obedecendo ao que Jesus falou, ela te auxilia ainda mais. Você oferece toda a sua vida, todos os seus atos para ela. Ainda tem a ajuda dos santos, ainda tem a ajuda dos anjos para não te deixar tropeçar, não te deixar cair no pecado. E se você cair, ele te mostra que você caiu para você ir lá confessar, lavar sua alma. Então ele dá tudo. Como ele diz no livro do céu, a alma se propõe ao bem, que é receber esse testamento de Jesus, e Deus dispõe tudo o que é necessário para a alma conseguir fazer isso. Privilégio dos justos. Quero também que estes meus justos e escolhidos sejam superiores em excelência aos réprobos e aos demônios, e que estes meus inimigos os temam e lhes fiquem sujeitos. Que todas as criaturas racionais e irracionais os sirvam, que os céus e planetas, os astros com suas influências, os conservem e deem vida, a terra, os elementos e todos os seus animais os sustentem. Todas as criaturas que me pertencem me servem, sejam deles e os sirvam como a meus filhos e amigos. Sua bênção seja o orvalho do céu e a fertilidade da terra. Quero também ter com eles minhas delícias, comunicar-lhes meus segredos, conversar e viver intimamente com eles na igreja militante, sob as espécies de pão e vinho, como penhor infalível da eterna felicidade e glória que lhes prometo. Faço-os dela participantes e herdeiros, para que comigo gozem no céu em perpétua posse e gozo inamissível. Herança temporal dos reprovados. Aos prescritos e reprovados, apesar de terem sido criados para mais elevado destino, permito que sua parte e herança nesta vida mortal seja a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba com todos os seus efeitos. Que comam e sejam saciados da areia da terra, de suas riquezas, da lama e corrupção da carne e seus deleites, da vaidade e presunção mundana. Então a gente olha para o testamento que Jesus deixou para os justos, aí pode pensar, mas isso é ruim. Aí leu dos reprovados e acha bom. Nossa, eles vão se saciar com as riquezas da terra. Vão se deleitar com a carne, com as vaidades, com o mundo. Aí é o que Jesus fala, o mundo pensa tudo, o ser humano pensa tudo de cabeça para baixo. Se você quer essa herança, se você fala, pai, eu quero essa herança mundana, eu quero os bens temporais, eu quero me deleitar aqui nesse mundo, eu quero comer de tudo que eu gosto, comer sem pensar, eu quero beber todas as bebidas que existem na face da terra, eu quero viajar para todos os lugares, eu quero trabalhar todos os dias muito, 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 para ganhar muito dinheiro, para eu poder viajar, ir para festa. Eu quero ter uma casa muito grande, eu quero ter um monte de carro, eu quero ter... Aí Deus vai ficar ouvindo, tá bom, você escolheu. Essa é a herança dos reprovados. Só que aí quando você morrer, você não tem a vida eterna. Porque você escolheu livremente
a herança dos reprovados. Se deleitar aqui na terra, não tem como ter as duas heranças ao mesmo tempo. Ou é o caminho da cruz, ou é o caminho largo que leva à perdição. E aí, o que acontece? É tudo, a gente pensa tudo o contrário. Aí a gente pensa, o ser humano pensa assim: eu vou ser feliz quando eu tiver um carro, uma casa, quando eu puder viajar e tudo que eu quero. Quando eu tiver, os homens pensam, quando eu tiver uma esposa muito linda, ou quando eu namorar com todas as mulheres da face da terra, com todas as mais belas mulheres. Só que aí ele faz tudo isso e não é feliz. Não é feliz. Aí tem isso. É tudo de cabeça para baixo, porque aí os réprobos, os que escolhem esse caminho, acham que isso é a felicidade, mas eles nunca são felizes. E eles sabem disso. No fundo, a pessoa que escolhe esse caminho dos bens temporais não é feliz. E ela sabe que está faltando alguma coisa. E isso Deus colocou no coração, no nosso coração, na nossa alma. Ele vai falar aqui depois. Uma sementinha. O ser divino que sempre nos puxa para Deus. E sempre vai ficar esse vazio enquanto eu não encontrar com Deus. Enquanto Deus não for o amor da minha alma. Enquanto eu não escolho o caminho que Ele escolheu para mim, a minha alma não se aquieta. A gente pode pensar, mas os ricos são muito felizes. Eu vejo eles na televisão sorrindo sempre estão viajando. Não são. Não são. Teve uma atriz, ela engordou bastante, engordou. E ela falou sobre isso, sobre esse mundo que tem por trás, que há uma cobrança muito grande para elas serem lindas, maravilhosas, magras, e que ela cansou, ela estava depressiva, e ela cansou, ela engordou bastante, chutou o balde, não quero mais dieta, nada, não sei o que. Então tem esse peso, eles não são felizes, não são. Muita gente, a gente conhece, não precisa ser à toa que a gente não tem, a gente conhece pessoas que são ricas, que têm tudo e não são felizes. Porque a felicidade está reservada no caminho com Cristo, no caminho da cruz. Não é no caminho dos reprovados. É uma felicidade aparente. Mas lá no fundo do coração da pessoa, só ele sabe a infelicidade, o vazio que existe na alma. Quando ela se entrega a esses bens terrenos, à vaidade, aos apegos às coisas do mundo. Eu sei que eu passei por isso. Eu passei por isso. Eu sei o que é estar feliz e o que é estar infeliz. Eu sei o que é ter escolhido a herança dos reprovados. Só que aí eu conheci o outro caminho. E aí eu descobri que é aqui que está a felicidade, nesse caminho. Que aparentemente, aos olhos humanos, aos olhos do mundo, é um caminho de trevas. Cruz, sofrimento, humilhação. Não é. Não é. É a felicidade, é a alegria, é a paz, é a tranquilidade, é o amor. É esse caminho da cruz. Para adquirir, aí ele continua aqui, a herança temporal dos reprovados. Para adquirir esta propriedade, trabalharam e nessa diligência puseram sua vontade e sentidos. Então, a pessoa que quer esse caminho, ela trabalha todos os dias para isso, para satisfazer, usa sua vontade, sua inteligência, tudo. Seus sentidos, seu corpo, tudo que ela possui para possuir essas riquezas. Nela empregaram as capacidades, dons e benefícios que lhe demos. Eles mesmos, voluntariamente, escolheram o que é falso, detestando a verdade que lhe ofereci em minha santa lei. Aí Deus nos dá os dons, né? O corpo, a nossa inteligência, a nossa saúde. E aí você mesmo escolhe o caminho dos réprobos.
Você mesmo escolhe se entregar a esses bens temporais. Você mesmo emprega toda a sua vontade, todo o seu dia, todo o seu tempo. O tempo que Deus nos dá aqui na Terra é uma graça muito grande. E a gente emprega esse tempo todinho para adquirir esses bens terrenos. Isso é loucura, insanidade, burrice. Porque aí quando chegar a qualquer momento, sem você saber, Deus vai te chamar. Ele para de te enviar o sopro de vida, acabou. Renunciaram a que eu gravei em seus corações e que a minha graça lhes inspirou. Desprezaram minha doutrina e favores. Ouviram os meus e seus inimigos. Aceitaram seus enganos. Amarraram a vaidade. Praticaram a injustiça. Seguiram a ambição. Deleitaram-se na vingança. Perseguiram os pobres. Humilharam os justos. Zombaram dos simples e inocentes. Apeteceram a própria exaltação e desejaram elevar-se sobre os cedros do Líbano, na lei da injustiça que seguiram. Aí é o que eu tinha falado. Jesus colocou no nosso coração, na nossa alma, Deus, quando nos criou, colocou na nossa alma a capacidade de conhecê-lo e amá-lo. Aí ele fala que essas pessoas renunciam, elas entendem, porque Deus nos deu a inteligência para compreender, renunciou ao que ele gravou em seus corações. E além do que ele grava no nosso coração, que já seria suficiente para a gente chegar a Deus, chegar ao bem, chegar ao amor, ele ainda inspira com a graça dele. Durante toda a vida, Deus não desiste. Ele inspira e eles desprezaram por livre e espontânea vontade a herança eterna dos réprobos. Tudo isto praticaram contra a bondade de nossa divindade, permanecendo obstinados em sua malícia. Renunciaram ao direito de filhos que eu lhes adquiri. Renuncia por livre e espontânea vontade. Eu não quero ser filho de Deus. Eu renuncio a essa herança. Eu renuncio a essa identidade que eu adquiri de filho de Deus. Eu não quero. Os réprobos renunciam. Tem gente na internet que renuncia ao batismo publicamente. Tem um documento que a pessoa cria renunciando ao batismo que a mãe, na época que era criancinha, batizou na igreja católica. Eles renunciam. Assim, a gente pensa, mas isso não tem valor jurídico, diante da igreja não tem valor. Mas diante de Deus, você pegar uma caneta e escrever, que seja de próprio punho, eu renuncio ao meu batismo, eu não quero. Se você fizer isso, você está declarando para Deus, não precisa declarar para mais ninguém. Você vai estar declarando, porque Deus vê tudo que se passa no seu coração. Se você declara que não quer ser filho dele, que renuncia o batismo, você pode ter certeza que renunciou. Pode até ser que você vai se arrepender, Deus vai te perdoar, mas para ele vai aceitar como uma verdade. Ele vai estar lendo seu coração, se essa é a sua intenção, ele vai aceitar. Da mesma forma que se você pegar um papel, igual a gente vai fazer amanhã, se você pegar um papel e escrever a fórmula da consagração como escravo de amor, você pode ter certeza absoluta que tudo que foi formalizado aqui entre você e Nossa Senhora, que Jesus falou, você está falando diante de Nossa Senhora, diante de Deus, eu sou escravo de amor, eu renuncio totalmente ao pecado e àquele que o inspira, eu renuncio a mim mesma, eu entrego todos os meus atos, minha vida para Nossa Senhora, está selado. Está selado. Você está selando um acordo com Nossa Senhora e com Jesus. Não precisa ninguém ver. Não precisa do padre para dar um ok, não. É você e Deus. Você está escrevendo ali, sua intenção é se entregar. E ele vai aceitar. Não precisa ir em cartório, reconhecer, não. É você e Deus. É você escrever ali a intenção. Você pode ter certeza absoluta, você está consagrado. Consagrado. Como Abraão afastou de si os filhos das escravas com alguns dons e reservou sua principal herança para Isaque, o filho de Sara, a mulher livre. Assim eu privo os prescritos de minha herança,
concedendo-lhe os bens transitórios e terrenos que eles mesmos preferiram. Então, os réprobos, eles mesmos preferiram os bens passageiros, os deleites aqui da terra, os prazeres da carne. Escolheram livremente. E Jesus concedeu. Para o filho de Abraão, aí está aquela história de Abraão, né? O filho da escrava, ele mandou e deu para ele alguns bens. Mas o bem principal mesmo ele deixou para o filho dele, o Isaac. O filho de Sara, da mulher que era livre, que não era escrava. Então a herança dos réprobos é os bens terrenos. Não que a gente não vá poder ter bens aqui na terra. Deus sabe que a gente precisa, é o que ele fala no Evangelho. Deus, meu Pai sabe o que vocês precisam, não se preocupem com isso. Meu Pai sabe que vocês precisam comer, que você precisa dormir, que você precisa ter uma casa. Então, o que você precisar para se manter aqui na terra, ele vai te dar. E às vezes ele dá mais do que você precisa. Muito mais. A gente tem muito mais do que a gente precisa para sobreviver, para não morrer de fome, por exemplo, de sede. A gente tem uma casa linda, maravilhosa, mas se a gente pensar que a gente precisa mesmo é de uma casa. E Deus dá uma casa muito linda, mais do que a gente precisa. Mas o que ele não quer é que o nosso coração esteja ali. Aí eu li um salmo hoje, assim, ele fala assim: mesmo que as suas riquezas aumentem, não coloque nelas o seu coração. Então, mesmo que você tenha bens, não coloque nesses bens o seu coração. Seu coração é somente de Deus. Não é a causa da sua alegria os bens terrenos. Separo-os de nossa companhia, da de minha mãe, da dos anjos e santos, condenando-os aos eternos cárceres e fogo do inferno. Ali eternamente, sem esperança de libertação, terão a companhia de Lúcifer e seus demônios, a quem voluntariamente serviram. Nossa, gente, a gente trocar a companhia de Jesus já aqui na terra. É muita loucura nossa fazer isso. Se a gente já pode escolher agora ter a companhia de um amigo, de um pai, que é o próprio Deus aqui na terra, eu vou deixar de ter essa companhia para ter a companhia de Lúcifer eternamente? Deus me livre, Deus me livre. Só porque eu quis me deleitar temporariamente aqui nos bens da terra? Não. Esta é, meu Pai, a sentença que pronuncio como juiz e cabeça dos homens e anjos, o testamento que disponho para minha morte e efeito da redenção humana. A cada um remunero com o que por justiça lhe pertence, conforme as próprias obras e o decreto de tua incompreensível sabedoria, na equidade de tua retíssima justiça. Até aqui as palavras de nosso Salvador crucificado, seu eterno Pai. Este mistério ficou selado e guardado no coração de Maria Santíssima, como testamento oculto e fechado. Por sua intercessão e disposição, desde aquela hora iria sendo executado na Igreja, como até então viera sendo executado pela ciência e previsão divina, onde todo o passado e o futuro estão juntos e presentes. Doutrina que Nossa Senhora deu à escritora. Para nós também, serve para nós. O espelho da esposa de Cristo. Minha filha, procure atentamente durante a vida não esquecer os mistérios que nesse capítulo te foram manifestados. Que a gente possa, eu peço agora, neste momento, mãe, que a senhora possa gravar no nosso coração tudo isso que a gente aprendeu aqui, que a gente nunca esqueça. Eu, como tua mestra e mãe, pedirei ao Senhor que com sua virtude divina, grave em teu coração as espécies que te deu, para que nele permaneçam fixas e presentes enquanto viveres. Nós pedimos, mãe, que peça a Jesus que grave no nosso coração, que a gente nunca esqueça disso que a gente meditou hoje. Com esta graça, quero que perpetuamente guardes em tua memória a Cristo crucificado, meu Filho Santíssimo e teu esposo, e nunca esqueças as dores da cruz e a doutrina que nela praticou e ensinou. Quem vive na divina vontade
faz a meditação da paixão todos os dias. Então, segue aqui o que Nossa Senhora falou. Que nunca esqueça as dores da cruz. Se a gente faz todo dia a meditação das 24 horas da paixão, a gente vai relembrar todos os dias o que Jesus sofreu. E em nome de todos, a gente reza essa oração em nome de toda a humanidade. Então, salva muitas almas, converte muitas almas essa oração das 24 horas da paixão. Neste espelho hás de compor tua formosura, ela será a tua glória interior como a da filha do príncipe, para que atendas, procedas e reines como esposa do Supremo Rei. Este honroso título obriga-te a procurar, com todo esforço, sua imitação e semelhança quanto te for possível, com sua graça. Este também deve ser o fruto de minha doutrina. Por isto quero que desde hoje vivas crucificada com Cristo e te identifiques a teu modelo, permanecendo morta a vida terrena. Quero que se extinguam em ti os efeitos do pecado e vivas somente pelas moções e efeitos da virtude divina. Renunciai a tudo que herdaste como filha do primeiro Adão, para te tornares herdeira do segundo, Cristo Jesus, teu Redentor e Mestre. A falsa consciência. Teu estado deve ser para ti estreita cruz, onde estejas cravada, e não ampla estrada, com dispensas interpretações que a farão espaçosa, larga e cômoda, mas não perfeita e segura. Este é o engano dos filhos da Babilônia e de Adão. Procuram facilidades na lei de Deus, cada qual em seu estado. Regateiam a salvação das suas almas e querem comprar o céu bem barato, ou arriscar a perdê-lo, se lhes há de custar o sacrifício de se ajustarem ao rigor da divina lei e aos seus preceitos. Daqui se origina a procura de doutrinas e opiniões que alarguem as sendas e caminhos da vida eterna. Não advertem que meu Filho Santíssimo lhes ensinou que são muito estreitos e que ele os percorreu para ninguém pensar que pode ir por outros espaçosos e cômodos para a natureza e as inclinações viciadas pelo pecado. Este perigo é maior para os eclesiásticos e religiosos, que por estado devem seguir a seu divino mestre, ajuntando-se à sua vida e pobreza, tendo eles para isto escolhido o caminho da cruz. Pretendem que a dignidade ou a religião lhes traga mais comodidades temporais, honras, estima e aplauso do que poderiam ter em outro estado de vida. Para consegui-la, largam a cruz que prometeram levar, com argumentos e falsas interpretações, de modo a viverem nela muito folgados e ao gosto da vida carnal. A seu tempo conhecerão a verdade daquela sentença do Espírito Santo. Cada qual pensa que seu caminho é seguro, mas é o Senhor que pesa os corações humanos. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.